Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e você disparou minha armadilha. E bem, meus amigos, estou aqui para falar sobre uma das novas coisas que vai vir na nova coleção de Burst of Destiny, que é uma carta, um suporte novo, que é o King of the Sky Prison. Essa carta dropou lá no OCG, né? Vem na coleção de como é o nome da coleção? Burst of Destiny. E por lá ele já causou um leve impacto, fazendo com que, por exemplo, um deck como o Elvish subisse de popularidade. Essa carta, teoricamente, é um suporte para decks de trap no geral. Então hoje eu quero simplesmente trazer uma discussão para vocês, pra gente debater um pouquinho sobre qual é a real relevância dessa carta e se de fato ela faz o que ela deveria fazer, ou pelo menos tem a proposta de fazer, que é, teoricamente, elevar o patamar de deck de traps. Vai ficar viável jogar com esse tipo de deck a partir de então? O assunto de hoje basicamente é esse, então vamos lá. Então, meus amigos, então aqui do lado eu vou colocar aqui do meu ladinho essa carta maravilhosa para vocês acompanharem comigo, que é o King of the Sky Prison, que é esse monstrinho aqui. Como vocês podem ver, ele é um monstro com nível altíssimo e ele tem dois efeitos. O primeiro efeito dele é o seguinte: durante a main phase, você pode revelar essa carta da tua mão até o fim do turno do oponente, tá ligado? E se você fizer, enquanto esse card está revelado por esse efeito, cartas setadas no campo não podem ser destruídas por efeito. Essa é a primeira parte. Daí, o segundo efeito dele é o seguinte: se um set Spell or Trap é ativado, exceto durante a dama de Strap, você pode Special Summon esse card da sua mão, e se você ativou esse efeito enquanto essa carta estava revelada da sua mão, você pode setar uma Spell Trap diretamente do teu deck, mas bana durante a end phase do próximo turno. Você só pode somente ativar um desses efeitos por turno e somente um por turno. Então, como vocês podem ver, essa carta ela tem um efeito legal bem legal mesmo, interessante. A primeira questão que eu quero trazer em volta dela é o seguinte: não se confunda, como você pode usar somente um dos efeitos por turno, você não pode usar os dois no mesmo turno, é isso que a carta diz. Quando eu li ela, eu pensei, cara, então quer dizer que eu jogando com um deck normal, por exemplo, vamos supor que eu tô jogando de Shadow. Daí, com o meu deck de Shadow, eu tenho esse bicho na mão e um Terraform, tá ligado? Daí eu seto o Terraform, ativo o efeito desse bicho da minha mão, revelo ele, ativo o Terraform, como a carta tava setada, eu ativei, é uma spell. Daí eu posso ativar o segundo efeito, invocar ele pro campo, e aí, como a carta que eu ativei tava setada quando eu ativei, eu posso setar, sei lá, mano, um Nadir do meu deck. Puta que pariu, que merda é essa? Ia ser insanamente insano, mas não. Não, por isso que ele é a carta feita para decks de trap. Porque qual que é a grande questão, qual que é a grande proposta dele? Uma das principais deficiências de deck de trap, assim, tem algumas, tá, hoje em dia. Mas, por exemplo, hoje em dia não tem deck de trap muito confiáveis, digamos assim. Um dos mais confiáveis é o Elvish, mas por que decks como, por exemplo, o Altergeist não é confiável o suficiente? Apesar de ser um excelente deck de trap, talvez o melhor, mas o Altergeist não é nem de longe confiável. O deck é extremamente inconsistente. Mas qual é o principal defeito de deck de trap no geral? É muito fácil de você mirar ele, é muito fácil de você counterar, porque tem muita carta que você pode usar de side deck pra poder pegar o deck, né? Como, por exemplo, Lightning Storm, Twin Twister, Pancratops, esse tipo de carta. É muito fácil de você pegar essas cartas, esse side pra esse tipo de deck. Então, quando esse deck tá bom no formato, ele tá popular, digamos assim, é um deck competente tier 1, quando você vai enfrentar esse tipo de deck, o pós-side é sempre pior pra você, tá ligado? Porque todo mundo pode hatear muito bem, sem falar que tem decks com a própria mecânica consegue jogar bem em volta de deck de traps. Mas no geral, o side deck ganha muitos jogos pra você, diferente de você jogando contra um deck de combo, por exemplo. É muito difícil você pegar esse deck de combo enquanto ele tá jogando, ou quebrar a mesa dele. Em contrapartida, o cara pode esperar você fazer o que você quiser e ele sai te dando o teu Twin Twister, Lightning Storm da vida, e você simplesmente perde. Você tem uma única tentativa de defesa, que é ter a porra do Judge, tá ligado? E você não vai ter
ele sempre, né? Você falar que o G de segundo é péssimo, enfim. Então, tem esse tipo de situação. E o que essa carta faz? Você ativa o efeito dele da tua mão e aí as tuas cartas estão protegidas disso. Olha só que alegria. A partir de então, o principal defeito de deck de trap, que é tomar o side deck e destruir as tuas spell trap muito doloridamente, passa a não ser mais um problema, porque enquanto esse monstro está revelado e você revela no teu turno, então até o fim do turno do oponente ele continua revelado e aí o cara não pode, cartas setadas não pode ser destruída por efeitos, então você fica tranquilo com relação a isso. Se não for uma carta contínua, que o cara pode matar a tua carta em chain, o cara não vai poder destruir, ou seja, você vai ficar teoricamente livre para poder responder as jogadas que ele vai fazer, que é o que você quer fazer com o deck de trap. Se for na trocação franca ali de soco, você até consegue ganhar jogos, porque deck de trap, as traps geralmente são bem impactantes e são muito boas. O grande problema é que o cara consegue tirar elas antes de você ter a chance de ativar elas. Essa é a grande preocupação. A proposta desse monstro é fazer com que, quando você revela ele, as suas cartas ficam locadas e elas não podem ser destruídas por efeito de cartas. Então, o oponente não pode dar o Twin, não pode dar o Lightning Storm e, teoricamente, você fica safe. O segundo efeito dele também é muito bom, porque quando você ativa uma trap, aí você tem que pesar, porque é só deixa eu só ver aqui, ó. Durante sua main phase você pode revelar essa carta da tua mão até o fim do turno do oponente, e se fizer, enquanto essa carta tá revelada por esse efeito, 7 cartas não podem ser destruídas. Então, o segundo efeito dele é que quando você ativa uma trap, você pode invocar ele da tua mão, certo? Se uma set spell trap é ativada, você pode transformar esse carta da tua mão, then you can activate. Tá, e aí você pode ativar esse efeito e que se esse carta estava revelado, né? Quando você ativar esse efeito, você pode setar uma spell trap do deck. O segundo efeito é como se ele fosse um multifake, literalmente um multifake. Então, você ativa uma trap e ele entra por special. Então, como você ativou a trap enquanto ela estava setada, ele vai resolver o efeito dele, além de entrar por special, ele pode setar uma outra trap do deck. É bom, tá ligado? É bem, bem bom. A questão é que você tem que ver quando que você vai invocar ele, né? Geralmente vai ser mais no fim, quando você pode ativar uma carta, ter a liberdade de setar eles e aí você seta uma outra, quando teoricamente você já gastou as suas defesas. Porque a partir do momento que você deixa de revelar ele e entra pro campo, o cara pode destruir as suas cartas, que estão setadas, tá ligado? Inclusive é que você setou pelo efeito dele. Mas qual o balanço? Essa carta é bem boa, ela é bem interessante, tá? Ela é bem interessante porque, de novo, ela tenta cobrir a deficiência do deck de controle, que é ter as suas cartas estáticas destruídas por qualquer monstro, qualquer side deck que o cara pode fazer pra matar as suas cartas enquanto elas estão setadas. Essa é a principal deficiência. Então, ele sana essa deficiência, em contrapartida, ao mesmo tempo em que ele é um monstro com ataque gigantesco, como vocês podem ver, e aí ele ainda seta outra tap do teu deck. Isso é bem interessante. Agora, ok, chegamos a uma conclusão. Essa carta é boa. A questão é, ela tem nicho de onde ser usada? Então, pensando no nicho pra ela, como eu falei mais cedo, a gente tem que ver onde que ela pode ser usada. Qual o deck de controle que você pode usar para essa carta se aplicar e ser boa e ser relevante. Primeiro que, para uma tech nesse nível poder ser utilizada, ela só vai ser relevante se você conseguir jogar. É semelhante a Hand Traps, tá ligado? Quando você tá jogando com um deck, por exemplo, como o Evil Twin é um deck bem legal, mas a partir do momento em que você tem espaço para usar 20 techs, mas a tua jogada não interage, é mais ou menos como os decks de Cyburst, por exemplo, você fica totalmente dependente das tuas techs, e traps são techs, a menos que ela seja buscável pela tua engine, que é uma boa situação. Ela ser buscada pra tua engine significa que você consegue interagir com o oponente, mesmo sem depender totalmente das traps que você compra. É claro, as traps que você compra são importantíssimas pro deck de controle, afinal de contas é assim que ele joga, mas quando você tem traps buscáveis que você consegue interagir com o oponente com a tua engine, sem a aleatoriedade das cartas que você comprou, isso fica muito melhor. Então, pra isso, o deck tem que ser consistente e jogar bastante. E aí a gente entra, quais decks de traps são assim? O Subterra é um deck bem inconsistente, tá? Eu sei que tem gente que, porque tem um Hidden City que você ativa, pega o Guru e o Gurubus, qualquer carta do teu deck, acha que é automaticamente deck consistente. Não é. Qual é a incidência de vezes que você encontra a porra desse Guru? O deck brinca com uma facilidade gigantesca. Por isso, inclusive, você tem que usar uma cacetadas de potes. Sem falar que não é só brincar, é jogar por cima da jogada que o cara fez, que te fez brincar, né? Então, às vezes, você tem a carta ali, daí você tá brincado, dá o Prosperity, e aí você encontra o campo, vamos supor. Geralmente é melhor usar extravagância nesse deck, mas vocês entenderam, né? Daí acha o campo, aí ativa o campo. Cara, eu estava brincado antes, o cara vai te dar a porra do Ash, ele continua brincado. Fudeu, tá sempre assim, de brincar. Quando você não brinca sozinho, entendeu? Então o Subterra não é confiável o suficiente. Logo, apesar dessa carta ser bem boa, eu já acho estranho, tá ligado? Você vai jogar lá o teu Guru Control com o Dragoon, por exemplo, vai. Mas eu já acho um pouco estranho. Apesar de, é óbvio, melhora todo o deck de trap. Essa carta aqui melhora todo o deck de trap se você conseguir usar. Não sei se vale mais a pena você usar ela em detrimento de outras cartas, mas enfim, fica a critério. Mas assim, não é confiável. Próximo deck, Altergeist. O Altergeist, como eu disse antes, ele é muito bom. Muito, muito bom mesmo. O Altergeist é um deck muito interessante. A parada do Altergeist é que ele é extremamente inconsistente. Então é absurda a quantidade de jogos que você vai jogar do Altergeist e você seta o Trap e não tem jogada. Não tem marionete pra invocar, não tem fake na mão, não tem Melucid pra baixar. Esse tipo de situação. E aí é horrível. O teu deck não é confiável quando isso acontece, tá ligado? E aí ficar dependendo só das traps pra isso não é confiável o suficiente. O único deck que eu acho que consegue utilizar isso aqui e ser minimamente relevante, não só por causa dessa carta, mas
mas porque ele é uma proposta melhor de jogo, é o deck como, por exemplo, o Eldritch. A engine de Eldritch é muito interessante. Lá no OCG, por exemplo, o Eldritch com essa carta, ele ajuda você a proteger suas cartas sets. O Eldritch é um deck que é muito... Como é que é o nome daquela palavra, bicho? Que uma coisa aponta pra outra, esqueci, recursivo, é muito recursivo e ao mesmo tempo ele tem espaço pra usar duas engines absurdas e totalmente independentes e que não te atrapalham em nada, que é usar a engine de Brave Tokens e usar a engine de Destiny Hero, né? Então é uma coisa que ele pode usar. Aqui no TCG, quando chegar esse monstro, que vai chegar no Burst of Destiny, ou seja, a mesma coleção que vai vir o Phoenix Enforcer, você pode usar um Eldritch que usa Phoenix Enforcer e Dogma, tá ligado? Aí sim, a gente pode ver um deck de traps se formando, que usa traps disruptivas pra caralho, as Dragon Prison, que é sempre muito boa, as counters, e aí a proposta desse deck é, você vai jogar com as tuas traps, a tua engine de Eldritch é decente, você vai usar pots pra poder comprar as tuas cartas, você por enquanto não tem Brave Tokens, mas você pode tentar interagir via o Phoenix Enforcer e as traps que você tem, e esse bicho vai colocar sempre um followzinho ali pra você, e aí você não deixa as traps morrerem, e vai tentando ganhar do cara ali, na vantagenzinha, interagindo aqui, interagindo ali, com cartas impactantes, você sempre pode, um dos grandes problemas também de decks de traps, o segundo, o Going Second. E segundo é muito ruim. Com o Eldritch é menos pior. Porque você tem possivelmente o efeito de dar o Eldritch e tal. E aí você tem a engine Dogma, né? Que pode tentar te ajudar também. E esse tipo, abordagem desse tipo de deck, que não usa Hand Traps, o Pac já chegou a usar várias vezes esse deck, você pode ver na live no canal do Pac lá, por exemplo. Eventualmente ele joga. O Jess Cotton, há uns tempos atrás, começou a jogar com deck nesse sentido também, quando essa carta não existia, inclusive, nem era anunciada. Mas qual é a proposta? Você usar cartas disruptivas que tentam virar a mesa pra você quando você vai segundo também. Então, as cartas como um Torrent ou Strike, tá ligado? É muito bom, porque se você dá, o cara invoca alguém, e aí você dá um Torrent, ou por exemplo, ele jogou, você tá sendo segundo, seta tudo. Daí você tá a combinação de cartas muito disruptiva plus Strike, já é muito bom. Você tenta começar a resetar a mesa pra você, tá ligado? Porque o cara invoca algum bicho, você dá Torrential, e aí o cara nega com a carta dele, você dá Strike, bom, beleza, levou a mesa dele. É uma coisa nesse sentido. Daí o Nadir, né, o teu Punishment começa já a ficar mais vivo, tá ligado? Esse tipo de coisa. O bicho vai poder entrar depois e setar outro Punishment, coisas nesse sentido. E aí sim, você começa a tentar evoluir o jogo. Em linhas gerais, a ideia é essa. E o único deck que eu consigo ver que tem uma mínima competência pra isso é esse deck, que não tem uma engine exatamente em si, mas você pode usar good stuff de cards, e esse aqui pode ser tratado como uma dessas cartas e protege as tuas Spell Trap por ser destruída por Raps Feather nunca mais, Lightning Storm nunca mais, e estão sendo cartas populares nesse formato, tá? Tá sendo carta muito popular o Lightning Storm e o Raps Feather também. Alguns decks usam Twin e afins, mas o Lightning Storm tá muito popular, porque ele pega duplamente, né, as coisas, tanto com o deck que deixa os monstros em ataque, força pelo menos uma negação, quanto pra back row, então é uma função dupla que você tem na carta, tá sendo bem popular o Lightning Storm. Então esse bicho pelo menos deixa que você não tome os blowout Lightning Storm pra 5, tá ligado? E aí você ainda consegue pegar uma carta no final. É a melhor coisa do mundo? Eleva o deck de patamar? Bom, ele tenta corrigir uma parada de deck de traps, mas o deck de traps tem que jogar sozinho e tem que pôr alguma interação na mesa. Pras decks que você usa as traps seria um plus, não seria a única coisa que você tem. Então o único deck que eu vejo que pode tentar conseguir alguma coisa é o Eldritch. O Eldritch com Fusion Destiny, com Engine de Dogma e um monte de trap impactante além dessa carta. Nem sei se é necessário usar a merda dessa carta, por exemplo. Agora, ela melhora de fato o patamar de todo deck de trap? Sinceramente eu não sei. Não sei te responder, mas é no mínimo uma carta interessante. Lá no OCG o Eldritch voltou a ser um dos top contender, né? Ele vem baixando um pouco agora, mas muito por causa do surgimento dessa carta. Não sei o quão impactante essa carta foi nesse sentido, mas com certeza é algo que merece ser mencionado aqui e que vem na nova coleção, e quem sabe o deck de trap pode ter uma mínima chance, já que eles são completamente relevantes há muito tempo no Yu-Gi-Oh! Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Comente e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, e se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!